Salve pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Não poderia deixar de passar e conhecer o parlamento paraguaio e contar algumas histórias para vocês. Provavelmente esse aqui é o parlamento mais antigo da América. Por quê? Porque depois vocês pesquisem, a primeira república da América foi no Paraguai. Isso é muito louco de se pensar, mas o melhor do que eu estou vendo aqui é que eles mantiveram a estrutura antiga, mas com o moderno do parlamento. E aí eu fui até lá e perguntei para a visita, né? E eles falaram que a visita começa às 7 da manhã e vai até às 11 da manhã. Então, por hora não vai dar, porque é 3 horas da tarde agora. Eu vou aproveitar e dar uma volta aqui na Casa da Revolução, que eles têm alguns lugares bem legais de se mostrar. Mas eu não poderia deixar de passar esse registro, assim, porque é um lugar histórico, não só para o povo paraguaio, mas sim para toda uma América, porque é um dos parlamentos mais antigos que nós temos aqui na América do Sul. Isso é bem legal de se ver. E o legal também é ver a exuberância de que o parlamento mantém a tradição do velho com o novo. E eles fizeram questão de deixar assim, olha que bonitinho. Isso é bem legal, né? Da hora, é coisa do povo guarani, cara. Isso é muito bueno. Aqui é uma praça que é uma homenagem do povo paraguaio aos heróis combatentes da guerra. Lembra da guerra da Tríplice? Eu acho que eu falei um pouquinho sobre no vídeo. E o que está dizendo aqui que eu acho que é bem legal, que eles estão falando aqui, ó. Mesmo diante do ocorrido, em momento algum se pronunciou jamais a palavra de rendição. Ou seja, o pessoal é bem, né, guerreiro assim. E esse é um monumento histórico. E o legal de se falar também que aqueles canhões, eles foram capturados na guerra. Um era argentino, pelo que eu li, e foi devolvido para o país de origem, né? Depois da guerra e tal. E é um canhão de bronze, cara, o tamanho do canhão. Muito lindo, cara. Calibre 150. Isso é grande. Deixa eu ver o outro se. Um tava no. Este tava no Paraguai. Paraguai não. Esse estava na Argentina. Aí depois você entender. Esse estava na Argentina. Deixa eu ver esse aqui. Ó, da onde veio. Ele foi utilizado e disparado contra a Marinha Brasileira na época. É muito louco, né? E ele foi devolvido em 1954 pelo governo de Perón. É uma peça histórica do povo paraguaio, né? E também muito triste de se lembrar que eles têm um ressentimento muito grande em relação ao canhão que está no Brasil, que também é da mesma época, assim, que ele foi pego, né, pelo governo brasileiro à época e tá no Rio de Janeiro. E, cara, não sei o que acontece, e é engraçado, eu conversei com duas pessoas aqui, mais velhas, e eles falam a mesma coisa, tipo, o canhão é nosso, a gente quer ele de volta, mas o governo brasileiro não devolve. E aí, Lula, ajuda nós, né, mano? Devolve aí pros caras e tal. Tô brincando. Eu não sei qual que é a treta do canhão, mas o canhão, um dos canhões está no Brasil, né, como peça lá no Rio de Janeiro. E até hoje eles reivindicam isso, cara. Deve ter até uma treta diplomática nesse sentido, assim. Esses dois foram devolvidos em 1954 pela Argentina, governo do Perón. Mas tem um que foi feito de bronze, que era do próprio López, né, dos patriarcais aqui do país, né, que não foi devolvido ainda. E aí o povo, pelo que eu sinto, tem um certo ressentimento em relação a isso, porque fala, não, é nosso e tal. E é uma das coisas que é interessante de se questionar e pensar, né? Doideira, né? Tipo, devolva o canhão, Brasil. Pô, devolve aí pros caras, né? É uma peça histórica. Chegando na Casa da Independência, vamos conhecer. Parece que é uma construção à época, assim. Muito doideira.
Cara, é uma casa antiga, mas e pequena assim, mas muito bem organizadinha, muito bonitinha, bem legal. Algumas peças históricas da época, né? Alguns utensílios domésticos, a bombona de bombila de é ouro e prata, de mate. Todo mundo toma mate aqui nesse lugar. Todo mundo anda com a garrafinha. Aqui tem uma espada Fugêncio Negro, deve ser. Nossa, na Argentina. Linda espada, né? Muito bem organizadinha. Muito bem. E você vê a mobília é a mesma. Mobília, janela, as coisas eram feitas para durar para sempre, eu acho. É muito impecável. Aqui tem algumas peças históricas, moedas, né, cunhadas à época, República de Paraguai, 1889. Tem alguns artigos, mas o que eu acho que é mais impressionante é ver as cartas. Provavelmente foram cartas trocadas, né, na época por coronéis, por pessoas do alto comando, né, falando sobre. E aqui são, por exemplo, eu acho que são os três libertadores, né? Os três independência, que é o Fulgêncio Negro, o Dr. Gaspar e Pedro Cavaleiro. E o legal é que tá tudo muito bem impecável, assim. As cartas datam de 1811 e é o que constitui a Casa da Independência e todo esse marco histórico. Muito legal, muito bem feito. Que me impressionou, né? A riqueza de detalhes e o quanto tá preservado, assim. O piso, as mobílias, cara, bem legal. Tipo, impressionante. Objetos Cavaleiro. Visita século XIX. Linda, né? Então, pelo que isso eu já havia falado também, que o pessoal muito católico, né? Muito ligado à religião cristã na época, porque tudo simboliza os preceitos do cristianismo. E muitas das peças retratam um pouco disso, assim. Desde que a gente veio lá de Curitiba, que eu vinha falando, e um pouco disso, a história sempre retrata. Isso aqui, por exemplo, é para dar banho ou batismo? Parece que é de batismo. Isso aqui já batizou criança, hein? Achamos um gatito. Estava dormindo na peça de madeira. Meu, é legal ver o pátio aqui, como tá tudo muito bem montadinho. E aí você fica imaginando a época, um dos primeiros povos aqui da América a constituir uma república e uma independência, sabe? É pura história, assim. A gente tenta entender e tenta querer saber mais, né? Com a riqueza das peças históricas, com a história. Aqui, por exemplo, olha esse relógio histórico. É um relógio, mano. Uma pedra. Cara, que doideira. E tudo muito bem cuidadinho, assim. E aí ficar imaginando essa história do povo aqui é uma coisa que não tem preço, assim. Um lugar que é de graça, você entra e tem um guarda à disposição até para tirar algumas dúvidas, né? E cuidar do espaço. É um lugar encantador, assim, muito bonito. É um caderno de registro que as pessoas assinam para fazer um pouco de relatos, né? Eu não posso deixar passar batido. Escrevi algo, né, para deixar relatado. Passando por aqui, direto de Diadema, SP, Brasil, fiquei encantado com a história de luta do povo paraguaio. Tamo junto, irmãos latino-americanos. E aqui eu vou assinar, ó. Muirico. É como se fosse uma réplica.
Isso aqui é como se fosse a réplica da Casa dos Trabalhos, que devia ser tipo como se fosse um escritório executivo hoje, que o pessoal se reunia, conversava e tomava as decisões. Essa besta aqui tá em ótimo estado ainda. Nossa, você sente o gatilho dela. Bem legal. E as fotos estão no gatilho. É que como o povo paraguaio foi uma das primeiras repúblicas da América, tudo foi feito de forma meio consultiva, então é difícil a gente saber quem que foi o marco da história. Por exemplo, a gente usa muito a questão do Dom Pedro, né? Dom Pedro, Dom Pedro, Dom Pedro, foi o cara, foi o cara, foi o cara. Aqui se ramifica em várias peças e personagens, até mesmo pela constituição do país e da independência, porque teve várias pessoas, né, que formaram esse conjunto de ideias e movimentos que veio a chegar a uma independência de fato do povo. Então é algo muito legal de se falar, e aqui retrata um pouco a homenagem de todos os entes, de pessoas que retratam um pouco dessa história, assim. Estão passando pela Praça Armada aqui e dando uma voltinha pelo centro histórico, assim, acompanhando um pouco do pessoal trabalhando também. Tem muitas construções, mas é bem legal, assim. Tem uma casa de cultura ali que nós estamos indo, mesmo para conhecer, turistando. Aproveitar que o tempinho tá meio chuvoso, vamos ver como procede. Eu acho que a casa de cultura também é de graça para entrar. Tem uma estatueta ali do Simão Bolivar, que eu acho que foi feita em comemoração. E eu sou muito fã de Simão. Ele foi uma das peças fundamentais com a independência das Américas. Nem só de um país, mas de todo o continente, né? Se libertando dos espanhóis e assim por diante. Mas é bem legal que eles ainda cultuam e tem um pouco dessa cultura da lembrança, da recordação. Isso não se vê no Brasil, assim. Eu não sei se é porque fomos colônias portuguesas, né? E a história também é muito distinta, né, da independência, porque também o legal de se retratar é que toda a independência das Américas aqui foi muita luta entre os povos. O Brasil foi diferente, então a gente não tem tanto esse laço de conquista, de vitória como os povos aqui. Então essa é uma diferença crucial, assim, para se entender um pouco da ideia das Américas, né? Da nossa identidade como povo. É um obelisco que tem alguns marcos históricos. A Constituição de 1870, também é uma das primeiras constituições republicanas da América, provavelmente que seja. E a fundação de Assunção, 1537. Para visitar, sí. Acá tiene dos salones, acá enfrente tiene más y arriba primer piso tiene más. Adelante, puede pasar. Ese al hacer todo su recorrido pueden dejar un escrito. A gente veio aqui no museu e era a Câmara dos Deputados. Anteriormente eles estão usando como museu e é bem legal porque deve ter várias peças do povo guarani, né? Dos povos nativos. Olha que lindo. Isso daqui retrata várias diademas. Diademas, para quem não sabe, diadema, aí diadema. É adorno da cabeça, como se fosse coroas. E aqui são de vários, como se fossem guerreiros, né, líderes. São adornos com penas muito determinadas.
E aqui está falando um pouco dos povos que são dos territórios, né? Quantas pessoas e bem, como eu posso dizer, bem enxutinho, mas muito bem preservado. A canoa, olha que coisa linda. Isso aqui. Mano, sabe o que mais me deixa entusiasmado com isso? É que isso daqui é um tronco talhado à mão. É um tronco. Você pega uma árvore que vai cavucando. Dá uma casinha muito maciça, linda e grande. Mano, imagina o trabalheiro agora pra fazer isso. Povo nativo. Chaco é a parte, se eu não me engano, ocidental, se eu não me engano, que é a parte que é menos populosa do Paraguai, que tem muito descampado, hoje tem muita agricultura, mas muitas das partes do Chaco é um pouco mais afastado dos centros aqui da capital e são povoados nativos mesmo, com muita parte alagada, porque chega alguns momentos que a água sobe, porque tem muito rio, né? Muita mudança de água. É muito povo e eles tentam preservar ainda essa cultura do povo nativo. Isso é lindo, muito legal. São as artes locais dos artistas do país e alguns quadros impressionantes assim, tipo aquilo eu gosto muito de retratos de casas, de lugares muito bem feitos. Os lugares da memória. Lindo. En cambio, acá por el 14 and 15 o sea, el 14 y 15 de mayo. O sea, éramos el quinto país que comenzó su revolución, we were like the fifth country to start the revolution. But to be fair, we were the first to actually gain the revolution here. O sea, no me acuerdo el primero que tener su revolución, 14 y 15 de mayo. Entonces, ¿cómo fue la revolución? Le voy a resumir la ¿cómo no? Sí. This is how we decided Spanish comenzó. Aqui provavelmente seria uma sala de tradutores, porque era um senado, né? E eles mantiveram tudo. Tem muitas doações de Argentina, de outros lugares, mas tá tudo meio preservadinho. O pessoal tá em guia ali. It worked, you resign. That's it. That's the part Isso aqui é pra manter o piso ainda. Olha que legal. Tá meio úmido, acho que faz frio e calor, mas ainda assim mantém o piso original. E olha que coisa maluca, né? Que dois opostos, assim. Você vê aqui em cima, né? Tipo, cidade velha, tipo, sei lá, uma estrutura um pouco melhor. Uma galera com a classe um pouco mais desenvolvida economicamente. E abaixo, casinha simples, né? Eu lembro que é como se fosse Diadema. Lugarzinho mais quebradinho. Pessoas. E é um contraste social muito grande, assim, né? Que não nos assusta tanto, não me assusta, porque o Brasil também é parecido nesse sentido, né? Então, é uma das coisas que a América Latina, né, parece muito disso.
que o pessoal tá trabalhando, né? Tá maestro ali, gente, lindo, lindo demais. O pessoal tocando. E aí a gente tem que evitar até de falar, né? Dá pra entrar. Lembra que eu falei que aqui era a Câmara dos Deputados? Os senadores? Mas aqui onde que tinha as audiências. É Brasil? Sim. Pasa. Aqui retrata um pouco dos imigrantes que chegaram ao país e tem algumas peças, acervos históricos, nossas malas. Legal. Uma vitrolinha dessa aqui com som, ó. Nossa, linda. Madeira maciça, muito bem preservada. Produções de agricultura, né? Ah, foi sim. Só faltou o martelo, hein? Deixa eu ver essa parte aqui, ó. Mas tem umas colônias menores, ó. Menonita. Eu não sei se é um povo. Lembra que a gente conversou com um rapaz que também falou que no Chaco tem muito colônia de alemão, norte-americano, que o pessoal veio pra trabalhar e ficou por aqui. Falou que eles são muito bem. Essa é a identidade da polícia. Olha que louco. Carteirinha de polícia. Você consegue pegar no espelho. Era o parlamento. Isso aqui é o antigo parlamento. Bem legal, né? A gente foi no novo, mas eles usaram aqui como se fosse a Senado Federal deles. Tinha as audiências aqui, mas agora é tudo junto no mesmo lugar. Então aqui é a igreja da Virgem de La Assunção, como se fosse a padroeira do povo paraguaio, né? Como se fosse a nossa Aparecida, uma coisa desse sentido, Aparecida do Norte, nossa querida Aparecida. Mas aqui o legal que é o panteão dos heróis da independência e da história do Paraguai. Então tem os túmulos, né, dos heróis. Um que eu vi bastante ser falado foi esse Hierro, um dos personagens bem marcantes. E o Solano Lopes também, se não me engano, esse aqui é o pai. Está esse aqui. São pessoas que acho que foram peças fundamentais do processo de liberdade, de independência do país. Muito bonito, muito bem arrumado. Aqui é como se fosse um panteão dos heróis. É um marco histórico que retrata um pouco dos heróis da pátria. Muito bonito. Tanto que a guarda fica lá fora, quase que de dia e noite, todos os dias. E é tudo muito bem cuidado, assim. E vem gente, acho que do mundo todo, vem conhecer. Bem legal.